Bora falar de revisão criminal? Bom, essa peça é das boas, porque pouca gente fala dessa peça, pouco estudo dessa peça acontece. A revisão criminal não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação de competência dos tribunais. Essa revisão ela tem por objetivo trazer uma mudança na sentença penal condenatória porque houve um erro judiciário. A revisão criminal está prevista na Constituição quando menciona que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como também aquele que ficará mais tempo do que o previsto na sentença preso. Bom, a gente pode trazer aqui que os erros judiciários eles não podem perdurar. Então, é cabível um pedido de indenização. Bom, o trânsito em julgado da sentença condenatória é o requisito indispensável para a gente falar da revisão criminal. A jurisprudência não admite sequer justificação se houver uma pendência de recurso. Bom, a gente tem que considerar a sentença absolutória imprópria também passível de revisão criminal. Por quê? Porque essa sentença vai impor uma medida de segurança. O único caso que a gente vai falar da sentença que vai ter a possibilidade de ser desconstituída porque houve uma absolvição. Essa decisão ela vai atingir uma coisa julgada protegida. Então, o rol do artigo 621 do CPP, que é o fundamento da revisão criminal, é um rol taxativo. Ele traz a revisão de processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, quando a sentença condenatória se basear em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e se após a sentença forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Bom, se houver uma decisão desfavorável que contrariar o texto expresso da lei, você vai interpretar aqui as decisões contrárias à lei processual penal. Então, isso não vai se limitar só a direito material, cabe para os dois. Eu tenho que ter que essa afronta de lei tem que ser um texto de lei e não uma divergência na interpretação da lei. A gente pode concluir isso do que dispõe a súmula 343 do STF, que diz que não cabe ação rescisória quando houver uma ofensa a texto baseado em interpretação controvertida dos tribunais. Bom, a gente vai ter outra hipótese quando depoimentos e exames foram comprovadamente falsos. Repara, não é suspeita de fraude. Você tem que comprovar que ali você teria que apurar detalhadamente ter havido uma falsa perícia, um falso testemunho, uma falsidade documental. A gente tem com relação a novas provas de inocência. Essas provas podem abranger a autoria, materialidade do delito. Se forem provas inéditas surgidas após a sentença condenatória, também vai caber revisão criminal, mas tem que ter trânsito em julgado, tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado porque tem que se considerar o caráter de novidade. Além disso, a gente tem que pensar nas hipóteses de cabimento. Bom, se for cabível revisão criminal, mesmo que tenha ocorrido a extinção da punibilidade, ou, por exemplo, a gente vai ter uma prescrição. Nesse caso, eu tenho a possibilidade da revisão criminal, porque isso pode interferir, inclusive, em termos de reincidência, dependendo da espécie de prescrição que for reconhecida. Mesmo após que haja o cumprimento da pena, havendo indulto, posso ter também revisão criminal. Agora, cuidado, porque da sentença que concede perdão judicial, não cabe revisão criminal, porque conforme a súmula 18 do STJ, a sentença que concede perdão judicial é uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Então eu não tenho interesse numa revisão criminal. Bom, além disso, a gente vai ter que analisar que, com relação a decisões proferidas no juizado especial, é cabível a revisão criminal. Mas entende-se que essa revisão é no âmbito das turmas recursais.
Bom, efeitos dessa revisão. A gente vai ter que ver que, por se tratar de uma ação exclusiva da defesa, eu não posso piorar a situação daquele condenado. Eu só posso ter o acolhimento da revisão para melhorar a situação. Você vai ouvir falar também em juízo recidente e juízo rescisório. Quando você tem um juízo recidente, o tribunal desconstitui a decisão anterior. No rescisório, além de desconstituir, ele vai lá e reforma a decisão, substituindo ela. Bom, como consequência da revisão criminal, tem que ser requerido do Estado a indenização relativa aos danos causados por aquele erro. É isso. Espero que você tenha gostado e não se esqueça que isso é uma questão que pode vir a ser cobrada de você, tanto quanto a redação de uma peça, bem como em termos de resposta à questão. Um beijo, até a próxima.